Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei com grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me agora, eu sirvo a Ele enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Shalom, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Se preparando cada dia para encontrar com o Pai Celestial, com Jesus Cristo? Tem propósito maior na nossa vida do que esse? Não existe, né? A preparação para um dia se encontrar com o nosso amado Pai Celestial. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês coloquem como propósito na vida de vocês, né? Se preparar para um dia se encontrar com Jesus Cristo, com o Pai Celestial. Vai ser um dia maravilhoso. Como o Senhor fala na sua palavra, né? Para aqueles que estão preparados. E olha quanto tempo Ele nos dá para que a gente se prepare, né? Para um dia estar na sua presença. Já pensou? Que maravilha! Então, antes de entrar no assunto de hoje, eu quero dizer uma coisa. Esse canal, o meu canal, o propósito não é tirar ninguém de suas igrejas, não é, né, deixar as pessoas tristes, né? Ao contrário, o canal é de bênçãos e paz. Então, o propósito é para que a gente, eu e vocês, possamos deixar que o Espírito Santo nos guie. Porque é o Espírito Santo que vai nos mostrar se a gente deve ficar em um lugar ou não, para onde a gente deve ir, o que nós devemos fazer. Essa é a função do Espírito Santo, nos guiar neste mundo. Nós sabemos que estamos num mundo em que a sociedade está falida. Por quê? Porque não ouve a palavra de Deus. Então, se nós queremos, né, estar numa sociedade de pessoas que ouvem Deus, que praticam as obras do Espírito Santo, nós devemos estar aqui, ó, buscando a cada dia a palavra de Deus. Então, meu objetivo aqui com esse canal não é tirar pessoas de suas igrejas, é enfraquecer a fé das pessoas, não é isso. Eu passo as informações que aprendo aqui, ó, com meu Pai Celestial. Eu passo essas informações do que está aqui na palavra de Deus. E vocês sabem que isso é verdade, porque tudo que eu falo, eu abro a palavra e mostro. Então, o objetivo é para fazer com que esses que estão desigrejados, que estão sem saber o que fazer, né? Aqueles que ainda não têm uma igreja, que estão buscando uma igreja para frequentar, que eles aprendam com o Pai Celestial, né? E hoje nós vamos ver aqui, né, no assunto que nós vamos abordar, o assunto é os cuidados que devemos ter antes de aceitar um grupo religioso. Então, temos que ter cuidado antes de aceitar um grupo religioso. Eu acho que eu já falei muito sobre os bereanos aqui, né? E eles são um exemplo claro para a gente do que devemos fazer antes de aceitar um grupo religioso. Porque, gente, existe
Acho que é milhões, eu nem sei se é mil, se é milhões, eu sei que é muitos, muitos grupos religiosos que existem na Terra hoje. E antes de aceitar, antes de entrar num grupo desse, né, de abraçar as doutrinas que é ensinado nesse grupo, temos que ter cuidados. E é isso que nós vamos ver hoje, quais são os cuidados segundo a Bíblia. Não sou eu que alerto as pessoas, é Deus que está alertando aqui na sua palavra. É Ele que nos alerta, né, os cuidados que nós devemos ter. E também, se a gente quer identificar se estamos é, seguindo um grupo que está nos levando para longe de Deus, pelas doutrinas erradas, é aqui que a gente vai, né? É aqui que o Senhor vai nos dar esse conhecimento, essa sabedoria, para que a gente enxergue, para que a gente veja. Porque existe a cegueira espiritual. Todos nós sabemos que existe a cegueira espiritual. O que foi que os fariseus fizeram com os que aceitaram as mentiras dele? Eles eram líderes, né? O adversário cegou a liderança e, através da liderança, cegou aqueles que seguiram ele. Nós sabemos disso, que existe a cegueira espiritual. E olha onde essa cegueira espiritual levou essas pessoas, né? A gente sabe que levou para um sofrimento terrível. Como o Senhor diz, meu povo perece por falta de conhecimento. E foi por causa da falta do conhecimento, de acreditar em Cristo, de saber que Ele é, né, que o Senhor mandou Ele, né, justamente para não serem destruídos pelo adversário aqui na terra, como foi no Holocausto. Por que que eles sofreram tanto? Porque o adversário cegou a liderança e, através da liderança, cegou eles também. E hoje a gente vai ver que existe isso na terra. Existe isso na terra, existe líderes, né? Que o adversário levantou para fazer com que o povo de Deus, né, vá para longe dele e não se aproxime dele. Porque o que é que nos aproxima de Deus aqui neste mundo? O que é que nos aproxima de Deus? A oração nos aproxima de Deus, mas principalmente a sua palavra. É a sua palavra que nos aproxima de Deus. E como eu já disse várias vezes, se o adversário ele tira isso aqui de nós, ele está nos levando mais perto dele e a gente está se afastando de Deus. Porque é aqui que está todas as instruções, é aqui que está a sã doutrina, a verdade. Então, se a gente não se apega a isso aqui, só ora vai ajudar, só oração ajuda também. Mas é a oração com a obediência. Como que a gente vai obedecer a Deus sem a palavra dele? Não tem, gente, não tem meio para obedecer a Deus sem a palavra dele. Essa é a verdadeira palavra. Esses são os apóstolos, esses são homens, né, que nós temos a certeza que foi chamado por Deus, né, que eles são homens que passaram doutrinas verdadeiras e não falsas, ensinamentos que vai nos levar mais próximo de Deus. Essa certeza eu tenho, que isso aqui está me levando mais próximo de Deus. Agora, outros livros, outros ensinamentos, tudo mentira. Mentira do adversário para nos afastar do Senhor. Então, eu quero deixar claro aqui que o meu objetivo é que a gente possa se apegar a este livro, né, e aos conselhos e os alertas que o Senhor nos dá, para que a gente possa ter uma vida e uma vida de abundância aqui neste mundo, porque é a promessa dele. E essa vida que eu falo de abundância é espiritualmente falando. Claro que eu sei que tem dinheiro também, o Senhor nos dá isso. Ele cuida de nós. Ele nos dá roupa, sapato, tudo que nós precisamos, casa, tudo que Ele cuida de nós. E nós vamos viver sim. Pode vir como estiver para Deus. Esmolé, drogado,
prostituta, do jeito que tiver, você vem para Deus. E quando a gente se aproxima de Deus, Ele nos purifica, nos santifica e nos dá tudo que nós precisamos, né? Para que a gente possa ter uma vida de abundância e principalmente ter a paz que excede a todo entendimento. Então, quando nos aproximamos aqui, ó, que guardamos os mandamentos, nós vamos ter santidade, vamos ser purificados e vamos ter paz, né? A paz que excede a todo entendimento. Não é essa paz que dinheiro traz. Dinheiro, quem tem dinheiro e não tem isso, pensa que tem paz, mas não tem paz. Ele tem aquela alegria de poder chegar numa loja, comprar tudo, tem a alegria de poder, né, andar nas festas, nisso e naquilo, mas isso não é a paz que Deus tem para nos dar. A paz que Deus tem para nos dar excede a todo entendimento. Então, vem com o quê? Vem com a santificação. Aí sim, quando a gente está buscando a santificação, nós vamos ter paz, segurança de que estamos sim perto de Deus. Então, vamos ver lá os cuidados que devemos ter antes de aceitar um grupo religioso. Vamos ver em Efésios 4, de 12 a 15. Efésios 4, de 12 a 15. Mateus. Vamos ver aqui. Efésios 4, de 12 a 15. Olha o que está escrito aqui, ó. 11. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, presta atenção, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quem é que tem que ser a cabeça da nossa religião? Cristo, é Ele que é o cabeça disso aqui. Né? E aqui ele fala para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então, o que é isso, todo o vento de doutrina? Vamos ver aqui. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, os homens astutos, né, são os homens que estão levando os filhos do Pai Celestial ao erro. Com quê? Com doutrinas falsas. As doutrinas falsas nos levam ao erro, né? Mas aí ele diz, mas seguindo a verdade que se encontra na palavra de Deus. Seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos. Então, quando estamos com a verdade, vamos crescer, né? E ele fala aqui, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, se dentro do meu lar, presta atenção a isso aí, se dentro do meu lar, o cabeça aqui, quem está me guiando, quem está me conduzindo é Cristo, não tem como eu não prosperar. Não tem como eu não me santificar. Não tem como eu não ter tudo que eu necessito para ter uma vida de abundância aqui na Terra. Essa abundância que a gente fala não quer dizer que você vai ser bilionário, milionário, não é nesse sentido. Abundância é você ter como se sustentar, né? Ter tudo que é necessário dentro do seu lar. E ajudar outras pessoas também. Por quê? Porque nós vamos ter sabedoria com o nosso dinheiro, nós vamos ter sabedoria com os relacionamentos. Então, você vai poder ajudar. Se é uma pessoa precisar financeiramente, você é uma pessoa que já aprendeu a economia com Cristo, né? Porque Ele é que está te guiando, Ele vai te ensinar como usar o seu dinheiro, né? E no momento que a pessoa precisar, você tem como ajudar.
Se você é uma pessoa que anda com Deus, você vai aprender a conquistar as pessoas que estão ao teu redor. Você vai aprender a respeitar as pessoas, a amar as pessoas, né? Por quê? Porque Cristo nos ensina o amor, o respeito, a união. Ele fala que a gente não deve julgar, né? Então, mas ele também nos dá a sabedoria, ele seja esperto, ele nos dá a sabedoria para a gente saber com quem a gente vai andar. Temos que respeitar todos, amar todos, né? Mas temos que ter a sabedoria de com quem nós vamos andar. E por isso é necessário que a gente esteja alerta, porque ele diz aqui que tem homens fraudulentos que levam seus filhos ao erro. Então, se você quer entrar num grupo religioso, você tem que conhecer as doutrinas, os ensinamentos que você vai receber, para saber se esses ensinamentos estão de acordo com a palavra de Deus. Então, você tem que ir lá, você tem que conhecer, você tem que saber onde você está entrando. Se quem está guiando é homens fraudulentos, como a palavra fala, ou são homens que têm a verdade. Para saber se eles têm a verdade, nós temos que vir na Bíblia. Não tem outro meio para saber. Porque, como Deus diz aqui, eles não podem tirar e nem acrescentar nada que está aqui. Do jeito que está aqui, é que a liderança religiosa tem que passar para os fiéis. Então, se a gente está buscando a igreja, temos que ponderar, visitar, não chegar e já aceitando. É porque o que é que acontece, gente? Tem pessoas que chegam na igreja e veem um louvor fervoroso, e aí, é que isso que eu gosto, é um louvor fervoroso, né? Outras pessoas vão por quê? Porque as pessoas tratam bem, né? Fica ao redor ali fazendo amizade, e isso e aquilo. Eu vou porque o povo, né, me tratou bem. Não é isso que nós temos que ver antes de aceitar um grupo religioso. É as doutrinas que estão sendo ensinadas. Porque se for, como diz aqui, né? Se for doutrinas falsas, você vai sofrer as consequências. E se for doutrina verdadeira, sim, também aquele líder está fazendo com que você se aproxime mais de Deus, porque ele está com a verdade. Então é isso que tem que ser olhado. Eu já vi várias pessoas, eu cheguei lá, me trataram tão bem, me senti bem, aí eu fiquei. Agora, você olhou as doutrinas, que é o mais importante, né? Então vamos ver agora lá em 2 Coríntios 11:10. 2 Coríntios 11:10. Olha que coisa séria isso aqui, viu? Presta atenção. Vamos buscar sabedoria aqui na palavra de Deus para que a gente não seja enganados. Presta atenção nisso aqui. Doutrinas, 2 Coríntios 11:10. Isso é Paulo falando, o apóstolo de Deus, né? A verdade de Cristo está em mim. Por isso não me será tirada esta glória nas regiões de Acácia. Então ele está dizendo que a verdade de Cristo está nele, né? Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Está entendendo o que é que o Senhor está nos alertando aqui? Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião, aqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Já pensou o que é isso?
E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Gente, eu fico olhando quanto nós temos que ter sabedoria do alto, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, como diz aqui, né? Se transforma em anjo de luz. Eu lembro de um testemunho que eu vi de um rapaz, que ele estava em uma missão, e quando chegou nessa missão, a mãe não era da igreja que ele participa, e a mãe começou a orar, orar, e eu sei que essa missão dele não deu certo, ele veio embora antes de terminar, e resultado que ele contou de um sonho que ele teve. Ele disse que no sonho dele, ele estava em uma rua e veio um homem loiro, dos olhos azuis, todo empalitosado, muito bonito, né? E falou para ele assim: você não fez o que eu mandei você fazer. No sonho, que foi isso que o homem falou para ele: você não fez o que eu mandei você fazer. Mas ele disse que quando ele olhou de novo para aquele homem, ele se transformou no adversário. Não era mais assim um homem loiro, ele viu o adversário. E aqui a palavra de Deus está dizendo que ele se transforma em anjo de luz. O que é isso? Como o Senhor fala, né? Lobos em pele de cordeiros. Lobos em pele de cordeiro. Por quê? Porque ele se apresenta uma pessoa altamente confiável. Foi assim que os fariseus se apresentou para o grupo que seguiu ele, né? Altamente confiável. E ele coloca tanta coisa, né? Para não deixar que aqueles fiéis enxerguem a verdade, que é Cristo, né? Os fariseus faziam isso para que eles não enxergassem Cristo como Salvador, que aquelas pessoas acabaram acreditando nele e seguiram ele. Estava seguindo o próprio Cristo fala na sua palavra: vocês estão com o diabo, não com Deus. Se vocês estivessem com Deus, vocês veriam que eu sou Jesus Cristo, o Salvador. Então, olha o cuidado que nós devemos ter aqui neste mundo, né, ao aceitar um grupo religioso. Porque é a palavra de Deus que está falando isso, né? Que aqui Paulo está dizendo que essas pessoas querem ser iguais a eles. E são homens mentirosos, fraudulentos. Aí eu pergunto a vocês: quando o adversário quer imitar a obra de Deus, o que é que ele faz? Ele faz de tudo para que seja bem parecido. É a própria palavra de Deus que fala isso. Por exemplo, quem faz o dinheiro falso é ele, né? Não são pessoas honestas que vão fazer dinheiro falso. E esse dinheiro, ele fica tão parecido com o verdadeiro, né? Que mas sempre é uma coisa que olha isso, né? Por mais que seja parecido, sempre tem algo que é diferente do de Deus. Tem algo que é diferente. Então, quando você passa a mão assim no dinheiro falso, o pessoal que trabalha assim, né, geralmente no balcão, eles sabem, né, nos caixas de supermercado, tudo, eles sabem, eles passam a mão e sentem a diferença. Então, por mais que ele imite a fazer a coisa igual a de Deus, vai ter uma diferença. E é isso que Deus quer, que a gente venha para a palavra dele. Porque por mais que você veja uma obra que tenha não sei quantas mil pessoas e que é belíssima aos olhos, aos nossos olhos, né, belíssima e tudo mais, nós temos que ver a doutrina que é ensinada ali. Então, tudo que foi ensinado, aí você vem para a palavra. Bom, aqui está ensinando isso, mas eu vou ver se isso é verdade. E você vai ver que tem muitas diferenças. Aos nossos olhos, olhando assim, é belíssima, é lindíssima, não sei o quê. Mas quando você vem para a palavra de Deus, é que você vai ver a diferença. Você vai ver que as doutrinas não são parecidas, mas não são iguais a que Cristo ensinou. E é isso que ele está chamando a atenção, né? Aqui. Então, esse conhecimento, né? Por que o adversário nos engana? Consegue enganar tanta gente?
Por quê? Porque nós não temos o conhecimento. Hoje é que eu vejo isso, hoje é que eu vejo a necessidade de ter esse conhecimento. Porque antes eu tinha a Bíblia em casa e pegava assim e lia, mas não era para dizer que eu fazia como Deus fala, né? Para que a gente leia, estude, né? Medite nessa palavra de dia e de noite. Não, eu não fazia isso. Então, quando você não tem o conhecimento, é muito fácil te enganar. Né? Muito fácil te enganar. E é como eu falei no instante, às vezes você vai porque o louvor foi maravilhoso, às vezes você vai porque as pessoas te trataram muito bem, né? E por várias razões, mas nós temos que aprender que a principal razão que nós temos que entrar no grupo religioso é a doutrina que é ensinada. Porque se essa doutrina, né, não estiver aqui na palavra de Deus conforme ele deixou, pode dizer que isso aí são de homens fraudulentos. E olha que ele fala aqui que ele quer ser iguais a nós. É aqui a palavra de Deus que fala, né? Eles querem ser iguais a nós. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Já pensou? Se transforma em apóstolo de Cristo. Então eles vão andar todos, né? Como o rapaz viu no sonho, bem arrumado, bem apresentável, né? São pessoas que têm famílias, são pessoas, né, acima de qualquer suspeita. Mas ele fala aqui, né, que são apóstolos, obreiros fraudulentos. Já pensaram o quanto que nós temos que ter cuidado ao aderir a um grupo religioso? Porque, gente, existe milhões, né? Ou é mil, não sei, é muitos. Mas muitos, os que estão ali, que levantaram aquele grupo, é só com a intenção de, principalmente, dinheiro, né? Dinheiro, porque os dízimos e tudo mais. Eu lembro de uma vez que minha filha estava na casa de um senhor e tinha uma menina trabalhando lá, e ela falou assim, eu vou abrir uma igreja porque ela ganha, a gente ganha muito mais do que trabalhando aqui. Qual é a intenção? Ganhar dinheiro. E você acha que é só essas igrejinhas que estão aí com essa intenção? Não. Tem igrejas grandes que foram criadas com esse propósito, né? Que o adversário quer dinheiro. Porque, claro, se a pessoa que levantou aquele grupo não está condizente, né, com a palavra de Deus, como Paulo fala aqui, querendo imitar eles, então tudo que eles fizerem, eles também, tudo que Deus faz, o adversário vai fazer. Tudo que Deus tem, o adversário quer ter. Para que fique bem parecido, como eu vou ler aqui para vocês verem. É Mateus 24, 24. Olha o que diz aqui. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Deixa eu ver aqui. Olha o que diz aqui. Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que não vulo tenho predito, que vulo tenho predito. Então, o Senhor está dizendo, veja que eu estou te prevenindo. Surgirão falsos cristãos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Já pensou? Ele está dizendo aqui que o adversário vai fazer uma obra grandiosa, que você vai olhar e vai dizer, que lindo, que maravilha, né? Essa é a obra de Deus. Esta é a obra de Deus. Tão grandiosa que vai ser. Para enganar, se possível, até os eleitos, ou seja, né?
vão ser enganados pessoas cultas, né? Pessoas que têm um padrão de escolaridade alto, né? E pessoas leigas também, e pessoas que querem muito estar com Deus. Então, vai olhar a obra e vai dizer: essa é a obra de Deus. Entendeu, gente? Como é importante a gente vir para a palavra de Deus, adquirir o conhecimento, a sabedoria, que o diabo ele quer dizer, ele fala para os filhos do Pai Celestial, os doutores, os letrados, isso e aquilo, muitos dessas pessoas nas faculdades vê esse livro como um livro qualquer. Não dá a menor importância a esse livro. E eles são sábios, são cheios de conhecimento, de sabedoria, são doutores e têm uma vida financeira boa, mas na parte espiritual, totalmente ignorantes. Totalmente ignorantes. E vou dizer mais: se um líder disser para vocês, né, que este livro aqui, vocês não devem, né, estudar muito, porque este livro aqui passou pela mão de muitos homens e agora esse livro aqui está todo deturpado. Mentira, mentira. É o diabo tentando fazer com que vocês não deem ouvido à palavra de Deus. Sem este livro, sem este ensinamento, sem este conhecimento, vamos estar nas trevas. Então, qual é o cuidado que nós devemos ter ao querer ingressar, né? Primeiro, temos que conhecer isso aqui. Vocês têm que estudar bastante isso aqui, para que vocês tenham conhecimento da sã doutrina. Depois que vocês estiverem estudando bastante isso aqui, que tem o conhecimento da sã doutrina, aí vocês vão no grupo que vocês querem ir, para conhecer. Vá para conhecer. Deixe que o Espírito Santo lhe mostre, né, se você deve ficar ali ou não. Ou não. Então, quando chegar no local, vocês vão conhecer o local. Vão buscar saber quais são as doutrinas que são passadas ali. Chega em casa, vocês vão comparar com a Bíblia. Gente, eu não estou dizendo que igreja não é importante. Não é isso. A igreja é importante, sim, para ter um convívio, né? Ali, um grupo religioso é um convívio social. E você vai ser produto do meio que você vive. Se dentro daquele grupo homens fraudulentos, mentirosos, você vai seguir aquilo. Porque ele vai dar as doutrinas e aí você que diga que aquilo ali é mentira. Você é expulso, você sai. Eles lhe tiram dali. Quando você percebe doutrinas mentirosas, se você for passar ali dentro, você vai ser expulso, você vai ser... Porque a crença é aquela e acabou. Você segue aquilo e acabou. E não tem mais nem menos. Então, o primeiro passo é você ter um conhecimento muito claro da Bíblia, né, do Senhor. É onde está a sã doutrina, como os bereanos, né? Antes de aceitar, eles foram lá verificar. E o Senhor disse que eles são tidos como um povo excelente. Então, você tem, como eu já falei, né? Pesquisar as doutrinas. Pesquisar doutrinas. Observe também, gente, nesse grupo, como é que vê, principalmente se você tem crianças e jovens em sua casa. Observa nesse grupo como é que andam os jovens. Eles andam buscando a santidade ou esses jovens já estão seguindo o rumo do mundo? Se envolvendo com festas do mundo, que eu estou falando, né? Festas do mundo, coisas que vocês sabem que não está vindo de Deus. Que tipo de conversa esses jovens têm, né? É porque assim, o fruto do Espírito tem o fruto da carne e o fruto do Espírito. Quem anda com os frutos do Espírito, ao conversar, ao se relacionar com as pessoas, vai demonstrar isso, não tem como não demonstrar. E quem anda com os frutos da carne também.
Então, tem que observar, né, a conversa, né? Por quê? Porque seus filhos vão se relacionar. E mais tarde vocês vão ver que seus filhos vão se transformar como aqueles jovens são, porque é o relacionamento que eles vão ter. Então, se esse jovem está ali na igreja, né, tem a palavra, e depois é coisa do mundo, né? Então, seus filhos vão ficar da mesma forma, porque você vai levar para conviver com essa juventude. Mas se esses jovens estão buscando a santidade, caminhando na santidade, né? Então, é seguro, porque eles vão conviver ali e é seguro, né? Eles vão se transformar em jovens como aqueles jovens são, porque é a convivência que eles vão ter. Entendeu como é importante olhar o grupo religioso que você frequenta, que você vai entrar, que você vai aceitar? Então, e eu quero falar, como eu estou falando aqui, né, para aqueles que estão buscando a igreja, para aqueles desigrejados que já frequentaram a igreja e saíram, né? Qual é o cuidado dos desigrejados que devem ter? Porque, assim, a igreja é importante, mas dentro da igreja existe o joio e o trigo, né? O joio e o trigo. Então, mas para que você seja trigo, você tem que ter essa doutrina. Porque como Paulo fala aqui, né? Vai fazer algo tão parecido. Então, se é tão parecido e você está dentro desse grupo, você não vai ser trigo, você vai ser joio, porque você está seguindo os enganadores, os fraudulentos, doutrinas mentirosas, como ele fala aqui, né? Não a sã doutrina, doutrinas mentirosas. Se você quer ser trigo, você tem que seguir essa doutrina. Você tem que andar em santidade, em santificação, porque é isso que vai contar para Deus. Deus não vai ler a placa de igreja. Gente, olha, acredita numa coisa: Deus não fica preso dentro da igreja. Essa é a única igreja verdadeira. Deus não fica preso dentro de uma igreja, né? Deus é para todos que estão na terra. E ele fala que sem santidade não vamos chegar à sua presença. Então, o que vai nos levar à presença de Deus é a santidade, que ele nos dá através da sua palavra. Ele vai tirando tudo que você faz que não agrada a Deus, Deus vai tirando. Por quê? Porque você está aqui na sã doutrina. É isso que vai nos levar a Deus. Então, fique atento a essas coisas, né? Para ver se vocês estão andando em santidade ou se a conversa de vocês ou se o comportamento de vocês não agrada a Deus. Porque tem que agradar a Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os que estão no céu estão fazendo a vontade de Deus, e Deus, através da sua palavra, né, nos dá todos os mandamentos para que a gente possa fazer a vontade dele. Né? Então, vocês que saíram de uma igreja, não dê chance ao adversário para acabar com a vida de vocês. Faça da sua casa a igreja até que vocês encontrem um outro local para ir, ou que vocês fiquem, cada um, né? Eu decidi ficar na minha casa, estou bem, estou feliz aqui. Eu nunca me senti tão perto de Deus como agora. Eu nunca me senti tão segura neste caminho que eu estou trilhando como agora, né? Por quê? Porque eu fiz de Cristo o meu pastor. Então, meu pastor está todos os dias, né, comigo, né, me guardando, me protegendo, me dando a sua sã doutrina para que eu possa cada dia seguir. Então, eu me sinto feliz assim, fazendo da minha casa a igreja, né? Mas, se vocês querem, quem saiu de uma igreja, que é um outro grupo religioso, então, enquanto você não acha esse grupo, faça da sua casa a igreja. Sim, leia a palavra, coloque em prática, vai lendo, colocando em prática, e Deus está ali com você, te guiando, né? E Ele vai te mostrar, se você quer um grupo, Ele vai te mostrar um grupo para você frequentar. Porque eu fico pensando, já pensou? Eu vou falar assim no meu bairro, não vou nem falar na cidade, no meu bairro. Se todos fizessem da sua casa a igreja, né? Procurasse ler a palavra, seguir a palavra. Quando a gente saísse, chegasse na rua, no mercado, na farmácia, conseguiria com todo mundo, gente, cheio de bênçãos, todo mundo se santificando. O Senhor fala que vai chegar um tempo que ninguém vai ensinar ninguém. Por quê? Porque todos vão ter o conhecimento da sã doutrina e vão obedecer a Deus. Então, se todos estão obedecendo a Deus,
Eu conheço uma família mesmo que eles passaram por, acho que foi 22 igrejas, eles têm um canal no YouTube. Ele, a família, o marido, a mulher e os filhos, né, se dedicaram ao ministério para Deus. E eles passaram, se não me engano, eles falaram por 22 igrejas, alguma coisa assim, e eles resolveram fazer da casa dele a igreja. Hoje eles têm um ministério no YouTube, eles cantam, eles, os filhos, é a coisa mais linda. Aí eu pergunto, o que é que uma pessoa dessa precisa de ensinamento? Não, porque ela vive a santidade. A mulher é um exemplo de santidade em todo, na palavra, né, em espírito, em corpo, em ação. Ela é uma família. Eu não sei porque é americana, eu não sei dizer o nome assim, que eu não lembro. Eu sei que ela e o marido, eles têm um ministério, né? E eles cantam para Deus, e eles mostram a vida deles nas montanhas. Os filhos todos cantam junto com eles, e o pai leva os filhos para fazer obras e tudo mais. É lindo, lindo de ver. E eles resolveram fazer o ministério deles, na casa deles, para Deus. E é lindo, lindo de ver o que eles fazem, né? Então, gente, vocês que vocês que saíram de uma igreja, não deixem de estudar a palavra de Deus e de praticar. E de praticar. Porque Deus vai continuar dentro do lar, o Espírito Santo vai continuar dentro do lar de vocês. Infelizmente, o que eu vejo é muitos vão para o ateísmo. Se é para ir para o ateísmo, meu irmão, então fica lá dentro mesmo, porque, né, pelo menos acredita, faz oração e tudo mais, está sendo enganado, mas está ali orando, acreditando e não sei, né? Deus é quem sabe. Mas o ateísmo é triste você saber, né? Que Deus, o Pai, Deus de Israel, nosso Pai, fez tudo isso aqui para nos salvar. E a gente deixa de acreditar na palavra dele. É muito triste isso. É muito triste. Entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo que o meu canal aqui é de bênçãos e paz. E a bênçãos e paz a gente só acha na palavra de Deus. E é esse o caminho, né, que eu estou seguindo. E eu estou dando o meu exemplo. Mas é como eu digo, deixa o Espírito Santo te guiar. Vai, estuda a tua palavra em tua casa de dia e de noite e deixa o Espírito Santo te guiar. Então, aqui em Mateus, deixa eu ver aqui, 24, 14. O que é que diz aqui em Mateus 24, 14? Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, esse evangelho aqui vai ser pregado em todo mundo, né? Em todo mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, pais, vocês que estão sem igreja, pregue esse evangelho dentro da sua casa, seja responsável pela vida espiritual de seus filhos, da sua mulher, seja responsável pela vida espiritual do seu marido e dos seus filhos. Pregue esse evangelho todos os dias, sentem, estudem, pratiquem, né? Isso é pregar o evangelho. E quando isso acontece dentro de um lar, esse lar está protegido pelo Espírito Santo, por Deus, pelo Pai Celestial, porque Ele é responsável, Ele sabe disso. Né? Esse lar vai estar protegido. Então pregue, não fique aí no ateísmo. Agora a gente pode se tatuar, agora a gente pode beber bebida alcoólica, agora a gente não precisa mais. Não, você saiu da igreja por, sei lá, N motivos, continua na palavra em seu lar. Porque senão quem vai te guiar é o adversário. Com certeza é o adversário. E agora, para encerrar, eu quero ler aqui o Provérbios de 2, 4 a 6. 2, 4 a 6. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, a procurares. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham na sinceridade. Então sempre eu falo aqui, seja sincero com Deus, né? E ele diz que ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham na sinceridade. Então, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos. Então, se a gente buscar sabedoria, né, como
nós buscamos os bens materiais, né? Porque hoje em dia, hoje em dia não, é bom, não é ruim. Deus quer que a gente tenha a nossa casa linda, maravilhosa, né? Bens materiais, mas a gente tem que buscar a sabedoria e tudo mais lhe será acrescentado. Então, gente, mais uma vez eu digo para vocês, como eu já disse várias vezes, a sabedoria de Deus está aqui, a salvação está aqui, e não se separe deste livro por nada deste mundo. Então, este meu canal é um canal que leva bênçãos, que leva paz, porque é isso que vocês vão ter aqui, que eu estou tendo aqui, vocês vão ter aqui. Entendeu? Então, é isso que eu quero dizer para vocês, que vocês se apeguem, e tenha cuidado quando vocês aceitarem um grupo, estude bastante, como a gente viu aqui, né? Porque o Senhor disse que o inimigo tem uma obra muito parecida com a dele, que você olha assim, uau, isso é a obra de Deus. E quando você vai estudar a doutrina e comparar, você vai ver que não é obra de Deus coisa nenhuma, é os enganadores fraudulentos, levando as pessoas a errarem, né? E é muito triste isso, né? Você acreditar em uma coisa e depois você vê que, olha, nem tudo que reluz é ouro. O que é que ele diz aqui? Que o Satanás se transforma em anjo de luz. Então, nem tudo que reluz é ouro, então tenha cuidado. Não vá porque, olha que obra maravilhosa, não. Vá pela sã doutrina. É isso que vai te levar pertinho de Deus e te levar para o céu e ter seu nome no livro da vida. É muito triste, né, achar que está se aproximando de Deus quando você está se separando, porque os fraudulentos fazem isso, né? Então, tenha cuidado, né, ao entrar em um grupo. E veja bem, se você for com esse conhecimento, você não vai ser enganado. Quando a gente vai numa oficina que o carro deu defeito, que você não entende do assunto, é muito fácil, né? A pessoa te enganar e dizer, olha, uma coisa que você poderia gastar R$ 100, você vai gastar 500, porque você não entende. Quando você vai no consultório médico, você não entende, você está sentindo uma dor, ele vai fazer os exames e vai dizer, olha, é isso aqui. Eu já vi casos de meninas que foram, quase operam o olho sendo mentira, para eles ganharem dinheiro. Por quê? Porque a pessoa não entende do assunto. Então, a mesma coisa é a palavra de Deus, entendeu? Dentro das igrejas, em todo lugar, você tem que entender para quando você ouvir e saber, você vai dizer, não, isso aqui está errado por isso e isso. Mas isso aqui está certo por isso e isso. Entendeu? Então, vamos ser como os bereanos, para que a gente possa realmente ter muito cuidado, porque estamos cercados de enganadores em todas as áreas. Religiosa, é, é, na saúde, em todas as áreas. Né? Então, vamos ter sabedoria de Deus e andar com o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai nos dar a dica. Né? Você vai ter sabedoria. O Espírito Santo é muito sábio, é muito inteligente, vem de Deus, gente. Imagina a sabedoria de Deus. Né? Então, meus amados, eu espero que vocês, né, tenham uma linda semana e busquem realmente andar com essa sabedoria do alto, né, para que não seja enganado facilmente, né, por homens fraudulentos, que se passam homem de luz. Quando você vai ver, aquilo não é ouro, é latão, tá bom? Então, obrigada, né, porque vocês, de qualquer forma, estou sendo ajudada também, né, porque eu amo falar da palavra de Deus, né, e Ele me deu essa oportunidade. E eu fico feliz de saber que vocês também gostam de ouvir a palavra de Deus e que vocês vão seguir Deus, Jesus Cristo, né, em sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. E até o próximo vídeo.